E a Petrobras voltou a ser achincalhada neste governo petista, em mais um governo petista. Eu costumo brincar que o PT se especializou em destruir valor da Petrobras, porque é tanta manipulação, utilização política da empresa, ladroagens, conforme ficou provado, com múltiplos bilhões de bola recuperados na Lava Jato, que virou uma especialidade do PT. Procurem depois, façam uma pesquisa de quanto estava a cotação das ações da Petrobras pouco antes da Dilma ser chutada do poder. Se eu não me engano, naquela época eu acompanhava, porque eu tava esfarelando as ações da Petrobras. Se eu não me engano, salvo engano, estava na ordem de R$4 a cotação das ações preferenciais da Petrobras. Hoje está acima de R$20, acho que está acima de R$25 até. Então olha a estilingada que deu. Tão logo a Dilma caiu e o Temer assumiu, começou a escalar as ações da Petrobras. Mas com o Temer deu uma oxigenada e veio o Bolsonaro também colocando indicações técnicas e não parava de subir as ações da Petrobras. Agora, PT voltou. Vou repercutir essa matéria aqui que fala de um contrato de um prejuízo, que se for confirmada a negociação, de um prejuízo de R$500 bilhão de reais, isso mesmo estimado pela própria petroleira. Mas o rombo dessa negociação pode ser ainda maior, 722 milhões, se eles aumentarem um pouco o prazo desse contrato. Tá? Mas antes de entrar na matéria, eu estava me falando do Lula, né, da Petrobras. Parece que o atual presidente está na berlinda da Petrobras. E aí o mercado já está saindo na imprensa que um dos nomes cogitados para assumir a presidência da Petrobras é o Aloysio Mercadante. Cara, o Mercadante na presidência da Petrobras é para destruir valor de mercado, é para fazer as ações derreterem. É uma coisa assim inacreditável. Se especializaram em destruir o valor da Petrobras. Indo para essa reportagem que, olha, eu já falo, tome um engove porque vai embrulhar seu estômago. Vamos entrar na reportagem e eu vou comentando parágrafo a parágrafo. Manchete. A operação da Petrobras para salvar um parceiro do PT. E na linha fina. Como a Unigel, empresa amiga dos petistas baianos, conquistou o contrato que tem prejuízo previsto de quase R$500 bilhão de bola para a estatal. Empresa nossa, é estatal a Petrobras. Olha o que eles estão fazendo com a nossa Petrobras, que o PT sempre foi contra privatizar, porque eu entendo que na visão deles petista, a Petrobras é deles e não do povo brasileiro. É por isso que eles são contra a privatização. Entrando nessa indigesta reportagem. Um bate-boca daqueles com dedo em riste e sem os franzidos engrossou o tom de uma reunião do Comitê de Auditoria Estatutário da Petrobras na semana seguinte ao Carnaval. Ainda era de manhã e dois diretores tentavam justificar aos membros do comitê a aprovação de um negócio recém-celebrado que, no cálculo da própria estatal, resultará em um prejuízo de 487 milhões de reais. Quase R$500 bilhão em prejuízo. O negócio em questão prevê o pagamento de 759 milhões de reais para que a petroquímica Unigel produza fertilizantes sobre encomenda da Petrobras, que por sua vez ajudará na produção, fornecendo gás natural como matéria-prima e suas próprias fábricas, uma na Bahia e outra no Sergipe. Essa modalidade do novo contrato, na qual uma companhia encomenda produtos industrializados de uma terceirizada, é chamada tooling. Os preços dos fertilizantes estão em baixa global, o que torna a empreitada tão desvantajosa. O valor de venda havia subido com a crise energética na Europa, no fim de 2021, chegando a R$5.000 por tonelada, e manteve-se elevado com a invasão da Ucrânia pela Rússia no primeiro semestre de 22, o que resultou em entraves logísticos ao país de Vladimir Putin e aliados depois das sanções. Começou então a cair no final de 22 e bateu R$1.400 por tonelada em junho de 23. Então, realmente, uma queda importante aí nos fertilizantes. Em fevereiro de 24, estava em R$1.740 por tonelada. Deu uma recuperadinha, mas muito longe ainda dos 5.000, né? Para piorar, o gás natural, insumo para a produção dos fertilizantes, está mais caro. Então, o preço dos fertilizantes cai no mercado internacional e o insumo para produzir fertilizantes sobe.
E aí que entra a Petrobras para salvar, como diz a reportagem, um amigo do PT, que é esse empresário, dono da empresa que fabrica o fertilizante. Entre 2021 e 2023, os preços médios do gás para o segmento industrial no Brasil aumentaram 37%, de cerca de R$ 2,73 para R$ 3,76 por metro cúbico. Os preços praticados entre Petrobras e Unigel, porém, não são de conhecimento público, né? Super transparente. O fato é que, com a matéria-prima cara e valor de venda baixo, o fertilizante se tornou uma bomba para quem produz. Isso aí não tenha dúvida. Além da contabilidade desfavorável para a Petrobras, o contrato chama atenção por um componente político. Isso que está falando é a Piauí, que é do UOL, esquerdista. A relação de longa data do PT com o engenheiro químico Henri Armand, e é um sobrenome complicado de se falar aqui, bilionário de 87 anos, dono da Unigel, empresa que atravessa grande crise financeira e que conta com esse tooling para voltar a respirar. O negócio foi formalizado em 29 de dezembro do ano passado, na semana entre Natal e Ano Novo. Do lado da estatal, os papéis foram assinados pelo diretor de processos industriais e produtos, William França, e pelo gerente executivo de tecnologia de refino, Rodrigo Abramoff. Então aqui, eu estou entendendo que nós, né, porque a Petrobras é uma empresa pública, estamos bancando aí o prejuízo de uma empresa que produz fertilizante, cujo dono é amigo dos petistas da Bahia, num contrato extremamente desvantajoso para a Petrobras. Então, ou seja, estou entendendo que somos nós patrocinando aí um empresário amigo da companheirada. Complicado, né, galera? Mas esse é o Brasil que eu não podia esperar diferente, tendo um PT no poder. E quem fez o L que fica se espantando, pra mim é fingimento. Ou é muita cara de pau ou Alzheimer. Não viveu nos outros 4 mandatos do PT. Né? Alguma coisa... Não dá pra fugir muito dessas alternativas. Voltando, naquela reunião tensa com o comitê de auditoria, França estava acompanhado de um outro executivo, o diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Sérgio Caetano Leite. Os 2 diretores estavam na linha de fogo. Em 3 denúncias internas que chegaram ao compliance da Petrobras, eles foram acusados de pressionar funcionários da estatal para que refizessem as análises de riscos, a fim de que o negócio não parecesse tão desfavorável. Isso, de novo, é uma revista esquerdista falando. A alegada pressão surtiu efeito. Os cálculos foram refeitos e a previsão do rombo, que poderia ser de 722 milhões em cenário com vigência de 12 meses, caiu para 487 milhões, né, o meio bilhão que a gente estava falando, no cenário menos danoso possível de 8 meses. Então diminuíram a vigência, basicamente foi isso. Em sua defesa, os 2 diretores rechearam de dados uma apresentação de PowerPoint indicando que o tooling era uma opção melhor que outros cenários nas quais teriam de desfazer a parceria já existente com a Unigel, que ocupa desde 2019 as mesmas 2 fábricas citadas para o novo negócio. Naquele ano, a companhia arrendara as fábricas para produzir fertilizantes por conta própria, comprando gás, produzindo os fertilizantes e depois vendendo o produto. A apresentação citava uma série de riscos mais altos em outros cenários, caso o tooling não fosse adotado, como tomar de volta as fábricas, esperar que a Unigel as devolvesse por não ter mais condições de operar e até deixar as máquinas hibernando. Para todos esses cenários, atribuiu-se um risco muito alto de calote na compra do gás e até possibilidade de ações judiciais da Unigel pedindo de volta o dinheiro investido. Os prejuízos, a depender do caminho tomado, poderiam passar de R$1 bilhão, justificaram os diretores. Daqui a pouco, na sequência, vocês vão ver que o TCU dá uma questionada nesses cenários aqui que os diretores trouxeram para tentar justificar esse contrato muito desvantajoso para a Petrobras. Na visão deles, o melhor mesmo era arcar com um rombo de quase R$500 milhão, B de bola. O clima na reunião na Petrobras esquentou quando um dos integrantes do comitê de auditoria, Fábio Veras de Souza, considerou esses cenários fantasiosos e começou a inquirir os diretores. Com o dedo levantado, Veras disse que a tabela de riscos era enganosa,
que as explicações estavam incompletas e que eles estavam prejudicando a governança da estatal e que os diretores negaram enfaticamente. Divulgado em primeira mão pelo colunista Lauro Jardim, do Globo, o contrato ainda não foi ativado, graças a Deus, né? E não se gastou nenhum centavo, mas auditores do Tribunal de Contas, né, do TCU, defendem sua suspensão pelo caráter desvantajoso do negócio e devem investigar as condutas dos gestores. A área técnica do tribunal, que começou a avaliar o contrato em janeiro, registrou em um relatório que as análises da Petrobras são incoerentes e levaram a uma subavaliação dos riscos do contrato. Essa modalidade na qual a estatal é quem paga pela operação, né? O risco de contrato de tooling. E super avaliação dos riscos das demais alternativas, que é aquilo que eu falei. Agora há pouco, né? Eles pintaram um cenário tenebroso, falando que as alternativas desse contrato de prejuízo eram muito piores. E aqui o TCU está falando não. Na verdade, eles superavaliaram os riscos das demais alternativas que eles estavam desenhando. As que foram listadas no PowerPoint. Está na mesa do ministro Benjamin, relator do processo no TCU, um pedido de sua área técnica para suspender o negócio, sobre o qual ele ainda não tomou uma decisão, pois aguarda mais informações. Nas últimas semanas, a Piauí conversou com pessoas que acompanham o caso, analisou documentos ainda não tornados públicos e rastreou as amarrações políticas do acordo junto ao Palácio do Planalto. Conforme integrantes da alta administração da Petrobras, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, lembrando que o dono dessa empresa de fertilizantes é parceiro da companheirada petista lá da Bahia, é um dos maiores interessados, né? Então, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, é um dos maiores interessados no negócio e acompanhou de perto a realização do acordo. O contrato, se concretizado, pode salvar a bancarrota um grupo que, preste atenção, um grupo que ao longo dos últimos 18 anos fez doações eleitorais e criou uma relação de proximidade com o PT da Bahia, que se mantém viva até hoje. Então, será que eles estão querendo sacrificar os cofres da Petrobras para salvar um companheiro, dono de uma empresa que fez por quase 2 décadas doações eleitorais para o PT da Bahia? Será que é isso? A própria reportagem está sinalizando que é isso. E os caras são de esquerda. As empresas do grupo Unigel e seu sócio controlador Henri Armand, e esse sobrenome complicado, fizeram desde 2006 doações oficiais que somam 3,5 milhões de reais a candidatos do PT na Bahia e a ex-presidente Dilma Rousseff, segundo registros do Tribunal Superior Eleitoral. Os valores são nominais, corrigidos pelo IPCA, os valores são nominais. Corrigido pelo IPCA, o montante equivale a 6 milhões e meio. Tá? Então estamos falando de um valor considerável de doação para campanhas do PT. A relação começou na eleição de Jacques Wagner para o governo da Bahia em 2006. Naquele ano, o Acrilonitrila do Nordeste S.A., uma empresa adquirida pelo grupo Unigel em 97, doou 50 mil. Na reeleição de Wagner, em 2010, foram 750 mil reais. Olha só, escalou. No mesmo ano, Rui Costa, então secretário de Relações Institucionais da Bahia, lançou-se candidato a deputado federal e recebeu 20 mil de uma das empresas do grupo. Mais adiante, como candidato à sucessão de Wagner, em 14, Rui Costa recebeu 450 mil, meio milhão de reais. No mesmo ano, veio o maior aporte, 2 milhões de reais para Dilma Rousseff, pela empresa Acrinor e pela Proquigel, que são empresas aí desse grupo Unigel. Em 2015, o STF proibiu doações empresariais. Henri, esse empresário dono da Unigel, colocou 50 mil reais do próprio bolso na campanha de reeleição de Rui Costa ao governo da Bahia em 18. Foi o 5º maior doador individual ao petista naquele ano. Na última eleição, em 2022, doou 200 mil para o candidato a sucessor de Costa, o vitorioso Jerônimo Rodrigues. O empresário foi o maior doador individual da campanha de Jerônimo, com recursos próprios. Ele também transferiu 100 mil para a campanha do deputado estadual Rosenberg Pinto, que naquele mesmo ano propôs que o governo estadual concedesse o título de cidadão baiano a este empresário. O industrial belga, naturalizado brasileiro, recebeu a honraria das mãos de Rui Costa.
Será que são coincidências sacrificar, fazer esse contrato tão desvantajoso, com um prejuízo já estimado pela própria Petrobras de $500 bilhão para favorecer um amigo? Será que é coincidência esse contrato tão vantajoso para esse empresário que pôs a mão no bolso da sua empresa também para ajudar eleições petistas? Deve ser muita coincidência, né? Não sei. Ao longo desse tempo, esse empresário de nome complicado fez doações também para candidatos de fora do PT, mas em valores menores, que somam R$745 mil. Na última eleição, em 22, reforçou a campanha do senador Laércio Oliveira, defensor do negócio dos fertilizantes em Sergipe, com uma contribuição de R$100 mil. Bom, e aqui, deixa eu ver se tem uma coisa mais legal. A Petrobras é dona das fábricas fertilizantes. Bom, aqui fala um pouco do contexto aí da Petrobras nessa parte de fertilizantes. Mas é isso que eu queria repercutir, galera. É triste, né? A gente vê que o PT... O que o PT tem feito com a nossa Petrobras? Eu nem queria que fosse nossa. Para mim já tinha que estar privatizada justamente para evitar que bizarrices como estas voltassem a acontecer. Eu não queria que a Petrobras fosse do povo brasileiro. Já tinha que ser estatal. Aliás, já tinha que ser privatizada. Porque quando o PT está no poder, ele já mostrou isso aí. Eles são contra privatizações porque eles se sentem donos das estatais. Essa é a impressão que eu tenho. Tanto que eles não estão... E assim, eles se sentem donos, mas não estão nem aí com a saúde financeira dessas estatais. É só você comparar o que as estatais lucraram com Michel Temer e com Jair Bolsonaro e o que elas perderam ou tiveram de lucros bem menores com os governos Lula e Dilma. É gritante a diferença. Justamente porque o Temer e o Bolsonaro colocaram quadros técnicos para gerir com competência a empresa. O PT coloca companheirada, que não necessariamente tem competência para estar lá. E eles tratam com desleixo a gestão, o caixa da empresa. Eles não estão nem aí, até porque eles sabem, se der alguma coisa de errado, o povo paga a conta. Porque na real, é o que acontece na prática. Se a estatal for quebrar, aumenta-se impostos, inventa qualquer coisa a mais para o contribuinte bancar a quebra da empresa, por exemplo. Pessoal, é isso. Lamentavelmente, aquele Brasil, com aquele tipo de gestão nas estatais, voltou com força máxima. Coloquem nos comentários o que vocês acham de tudo isso, se concordam também com as minhas ideias, com os meus comentários. Se não concordam, explico o porquê também, porque eu acho difícil, sinceramente, rebater esses argumentos, desses absurdos que aqui aparecem. Tem como aplaudir esse tipo de coisa? Acho bem complicado. Tem que ser muito, mas muito passapanista para tentar amenizar esse tipo de situação. Vamos ver. O TCU está investigando, ainda não teve um veredito, né? Mas pelo que o próprio TCU analisou até agora, estão questionando muito os argumentos em prol dessa negociação e os argumentos para defenderem que as alternativas eram piores do que este contrato desvantajoso. Foram os técnicos do TCU que no momento, até agora, né, fizeram essa pré-análise e falaram. Então é isso, galera. Comentem. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente também sair na bolha. Verifiquem se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes. E se não estão inscritos, se inscreva e ativem também as notificações para vocês serem sempre alertados quando um novo conteúdo for publicado nas minhas redes. E até o próximo vídeo.